Olá, vamos começar a correção da apostila de conjuntos. E para resolver essas questões do Enem, nós vamos utilizar aquelas estratégias que eu falo com vocês para otimizar o tempo de resolução das questões, diminuir o tempo de resolução. A primeira estratégia é começar sempre pela pergunta. Muitas das vezes o aluno começa a ler o texto, quando chega lá no final do texto ele não sabe o que leu lá em cima. Às vezes lê 3 vezes a questão e não sabe por onde começar. Então vamos usar a estratégia correta. Você começa pela pergunta, porque você já vai para o texto sabendo exatamente o que você quer, sabendo o que você pode descartar daquele texto, porque não vai ser útil na resolução. Segunda estratégia é você colocar movimento na questão. O que é isso? Ao ler a pergunta, você já começa a imaginar qual é a situação daquela pergunta, daquela questão. E quando você começar a ler o texto, você começa a se imaginar vivenciando aquela questão, tendo que resolver aquela situação, porque isso facilita o cérebro a pensar. A terceira estratégia é você retirar as informações quantitativas. Então, quando você começar a ler o texto, você vai ler até o primeiro ponto do texto. Quando chegar no primeiro ponto, você vai parar e sintetizar aquilo que você leu, ou seja, resumir aquilo que você leu. E aí você vai observar, tem alguma informação quantitativa ali? Se tiver, você vai escrever. Se não tiver, já sabe que aquele pedaço do texto foi descartado, você não precisa ler de novo. É só uma introdução. E assim você vai fazendo. A cada ponto você para e sintetiza aquele pedaço do texto, tirando a informação quantitativa que está ali. Quando você chegar ao final do texto, você já sintetizou todo ele, já vivenciou toda aquela situação, então fica muito mais fácil a sua compreensão. Você não vai precisar ler 3 vezes. E a quarta estratégia é você trabalhar com as opções. As opções estão ali a seu favor para te ajudar. São 5 opções. 2 são as absurdas, né? O esquema é sempre assim. E 2 são bem próximas da verdadeira. Então, se você já consegue eliminar as absurdas, a chance de você errar fica muito menor. E a gente vai ver isso nas resoluções. Tá? E muitas das vezes as opções te dão dicas de como tem que resolver a questão. Muitas das vezes você não termina o cálculo, porque olhando as opções já sabe qual vai ser a resposta. Então, as opções são muito importantes de a gente trabalhar com elas. E a gente vai estar vendo todas essas estratégias sendo aplicadas no decorrer da resolução. Questão número 1, começando pela pergunta. Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra do Iraque foi. Essa é uma questão de gráfico, e toda vez que a gente tem uma questão de gráfico, de tabela, a gente tem uma vantagem. Muitas das vezes a gente não precisa ler o texto, aquele texto imenso que está lá antes, porque muitas das vezes o próprio gráfico, a tabela já nos responde. Vamos ver isso também. Em algumas vezes, é claro, a gente precisa ler o texto todo. Nesse caso aqui, vamos marcar o que exatamente queremos dessa pergunta. Eu quero o gasto militar no início da guerra do Iraque. Então, isso é o mais importante. Vamos ver se já o gráfico nos responde sem precisar ler o que está ali em cima, embora seja pequenininho. Procurando no gráfico, a gente encontra aqui, início da guerra do Iraque. Qual o valor que está referente a isso? Aqui, ó, 417,4. Olhando para as opções, percebemos que esse número se repete em todas. Porém, a quantidade de zero é que faz a diferença. Então, tem alguma coisa no gráfico que vai fazer essa diferença. Aqui no número não fala nada, mas você tinha que ver. Aqui são bilhões de dólares. Então, são 417,4 bilhões de dólares. Eu escrevi dessa forma e agora vou chamar uma nuvenzinha. O que é essa nuvenzinha? Tem muitos conceitos que são pertinentes às questões que a questão não dá, você tem que saber. Então, isso tem que ir com você, são as munições que eu falo. Essas nuvenzinhas são ganchos que eu vou pegar dentro das questões para ampliar o nosso leque de conhecimento. Dentro dessa nuvenzinha, a gente vai ver o seguinte conceito. Quando a gente tem que representar milhares, que no caso é 1000, a gente representa como uma potência de 10, sendo 10 elevado a 3. Milhões, 10 elevado a 6. Bilhões, 10 elevado a 9, porque são 9 casas representando os bilhões. São 6 casas que representam milhões. 3 casas que representam 1000. Importante assistir a aula do sistema de numeração decimal que eu coloquei lá no blog. Esse valor aqui, ele poderia ser escrito como 417,4 vezes 10 elevado a 9. Ele poderia pedir aqui como resposta uma potência de 10, que seria escrita dessa forma. Então, é só para aproveitar o gancho da questão e ampliar o leque de conhecimentos. Mas a nossa resposta não é assim. Bom, então, o que significa esse 10 elevado a 9? Que nós vamos colocar 9 zeros aqui nesse número? Não. Isso aqui significa 9 casas. Aqui tem uma vírgula.
Então, depois dessa vírgula, tem que ter 9 casas e não 9 zeros. Portanto, o nosso número fica 417 bilhões. Repara que aqui a parte dos bilhões é a parte que está antes da vírgula. Então, esse número é lido 417 bilhões e 400 milhões. Portanto, a resposta correta é a letra E. Questão 2. Começando pela pergunta: o número da representação do quipus da figura 2 em base decimal é? Temos uma figura, então será que essa figura nos responde? Ele fala quipus da figura 2. Não sei o que é quipus, mas aqui tem a palavra quipus, aqui tem uma corda, então é uma representação, que a gente está vendo milhares, centenas, dezenas, é uma forma de representação. Quando ele fala figura 2, a gente tem que prestar atenção aqui. Figura 2 é o que a gente quer. Aqui ele dá a figura 1 como exemplo. Se você ler o texto, você vai ver que ele fala de um exemplo. Mas a intenção é a gente ler o mínimo possível. Então, vamos ver se a gente consegue responder só pela pergunta. Quando ele fala em base decimal, o que ele está querendo dizer aqui? E aí eu vou puxar a nuvenzinha daquela aula que a gente viu lá em sistema de numeração decimal. A base decimal é o nosso sistema de numeração decimal que utiliza 10 algarismos. Pode ver que a resposta, ó, como eu falo para vocês, olha para as opções que te ajudam a pensar. A resposta é o número do nosso sistema de numeração decimal. E o nosso sistema de numeração ele é composto de ordens e classes. São 3 ordens, unidade, dezena e centena. E a cada 3 ordens nós temos uma classe. Então, aqui nós temos as unidades simples. Aqui nós temos unidade, dezena e centena de milhares. Depois teríamos unidade, dezena e centena de milhões. Então, quando ele fala base decimal, é no nosso sistema de numeração decimal. E você observa aqui as palavrinhas do nosso sistema. Então, olhando para a figura 2, a gente percebe que a representação aqui é de 3 milhares. 3 milhares é porque o nosso número começa com 3.000. Será que olhando para as opções a gente consegue eliminar as absurdas? Então, quem seria? Letra A eliminada, letra B eliminada, letra E eliminada. Ficamos com 2 opções, como eu falei com vocês. E agora, o próximo número seriam as centenas. Como não tem nenhuma bolinha, é 0. Olhando para as opções, a resposta a gente já viu que é a letra C. Então, como eu falei para vocês, muitas das vezes você nem termina de resolver a questão, olhando para as opções você já mata. Isso é que faz diminuir o tempo de resolução das questões. Caso você quisesse ler o texto, aqui ele está explicando a situação da figura 1, dando exemplo, mas a gente observa que não tem necessidade de ler aquilo. Aqui eu coloquei o 6 só para poder representar, gente, demonstrar, né, como terminaria de resolver a questão. Aqui seriam 4 bolinhas que formam o nosso número, tá? Nessa disposição, o número que está representado na figura. Essa figura se chama um ábaco, mesmo que você não lesse esse pedacinho. Não precisava saber o nome, mas só para saber, é um ábaco. Aqui você observa ó, o U, C, D, ou seja, é o nosso sistema de numeração decimal. Você vê que é a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Então, ele quer um número representado nesta figura. Só para chamar a atenção, quando ele fala aqui, ó, os adesivos não seguiram a disposição usual, o que é essa disposição usual? É a disposição do nosso sistema de numeração decimal, aqui na nuvenzinha. Essa é a ordem, a disposição usual. Só que aqui não seguiu, mas ele quer saber qual é o número que foi escrito. Então, se nós tivéssemos que olhar para isso, a gente teria que ver pela nossa disposição quem é o número das unidades, né? Porque os nossos números são escritos como unidade, dezena e centena. Então, quem é o número das unidades? A gente olhando aqui, a unidade é 1. Ou seja, o nosso número termina com 1. Se o número termina com 1, olhando para as opções, a gente elimina B e C, que seriam as absurdas. Continuando, o próximo valor seria das dezenas. Olhando aqui nas dezenas, qual é o número que nós temos? 7. Então, o nosso número termina com 7 e 1. 7 e 1, opa, letra E, morreu. O próximo número seria das centenas. Olhando aqui nas centenas, o número que a gente tem? 1. Como as duas opções estão iguais, não fez diferença, vamos ao próximo número, que seria das unidades de milhar. Observa que aqui não tem o U, muitas vezes a gente não escreve, só escreve o M de milhar. A unidade, ela tem nenhuma argolinha, então é o 0. E olhando para as opções, a gente observa que o 0 estaria aqui, logo a nossa resposta é a letra D. Quis resolver dessa forma só para chamar a atenção aqui
e reforçar a questão do sistema de numeração decimal, mas essa questão poderia ser resolvida de uma forma muito mais fácil, mais rápido, que seria o seguinte: se você começasse por aqui, pelas centenas de milhar, você resolveria mais rápido, porque aqui você tem 1 se repetindo, 4 e o 6. Olhando a centena de milhar lá, você tem rapidamente como resolver por eliminação. Então vamos olhar aqui, quem seria a centena de milhar? Qual o número que está aqui na centena de milhar? É o 4. Então o nosso número começa com 4 na centena de milhar. Aqui não tem centena de milhar, então letra A seria eliminada. Aqui começa com 1, aqui começa com 1, aqui começa com 4, aqui começa com 6. Ou seja, apenas um número resolveria a nossa questão. Número 4. Começando pela pergunta. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros. Muita atenção, gente, para a unidade de medida que está sendo pedida. Considerando as informações indicadas na figura, observa, a gente tem um texto bem grande, mas ele já no final fala informações indicadas na figura, ou seja, não precisamos ler todo esse texto que é só explicativo. Olhando para a figura, a gente observa, começando aqui a leitura do hidrômetro, nós temos o número 3.534 e olhando para as opções, como eu sempre falo, sempre paralelo com as opções, você observa que esse número se repete em todas as opções. Então, o que vai resolver a questão? É só o finalzinho dela. Mas antes da gente fazer isso, eu vou chamar a atenção aqui para um detalhe. Mais uma vez, aproveitar o gancho da questão para ampliar o leque de conhecimentos, chamando as nossas nuvenzinhas. Ele coloca aqui que este número está em metros cúbicos de água. Mas nós não queremos metros cúbicos, nós queremos em litros. E aí ele coloca uma informação aqui que normalmente essa informação, gente, não vem na questão. Ela vem aonde? Na nuvenzinha. É uma informação importantíssima que relaciona unidade de volume com capacidade. Volume é dado em metro cúbico, unidade principal. E capacidade, unidade principal é o litro. Relaciona que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico, você imagina uma caixa d'água cúbica, ou seja, todos os lados iguais, com 1 metro de cada lado, 1 metro de altura. Isso significa 1 metro cúbico. Dentro dessa caixa cabe exatamente 1.000 litros. Por isso que existe essa relação. Então, toda vez que a gente quer saber quantos litros tem num recipiente, a gente procura primeiro o volume em metro cúbico, em decímetro cúbico, centímetro cúbico, e aí a gente passa para litro. Então, essa é uma relação importantíssima que normalmente não vem na questão, tem que estar na nuvenzinha. Bom, então por aqui a gente já observa que nós temos 3.534 metros cúbicos de água. Se é metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1.000 para virar litro. A nossa quantidade é 3.534.000 litros. Por aqui a gente já elimina quem? A letra A e a letra B, que são as nossas absurdas. Observando aqui, a gente percebe pelas opções que, ó, as três são 850 e alguma coisa que faz a diferença. Então, vamos olhar lá. Aqui nós temos 8 centenas de litros, já está em litro. O que são 8 centenas de litros? 800 litros. Mas não resolve a questão porque se repete em todas as opções o 800 aqui. Aqui nós temos 5 dezenas de litros, são 50 litros. Então, nós temos 850 litros. Também não definiu porque aqui todo mundo é 850. Então, vamos para as unidades. Nas unidades, nós temos aqui, ó, litros. Como eu falei com vocês, a gente não escreve unidades, né? Então, centenas, dezenas, aqui eu botou apenas litros, porque significa unidade. E aí você vê que esta indicação aqui, ó, está no 9. Então, significa que nós temos 9 litros. Então, nós temos 859 litros. Então, se você viesse direto aqui nas unidades, visto que as opções te dão essa indicação de que quem está fazendo a diferença na resposta eram as unidades. Então, bastava a gente ir direto nas unidades. Isso são estratégias, são malandragens, como eu costumo falar, que facilitam as resoluções. Por isso, a gente tem que fazer muitas questões para ir ficando malandro, no bom sentido, né? E agora, só para complementar, esse 35 aqui que está na nossa resposta. Então, a resposta é a letra D.
Olhando aqui, ó, décimos de litros, você observa que a indicação aqui está entre o 3 e o 4. Olha bem aqui, você vai ver que a setinha está indicando que entre 3 e o 4. Entre 3 e o 4 é o 3,5. Como é décimos de litro, então nós temos aqui esse 35. Ok? Próxima questão, questão 5. Começando pela pergunta. Assim, um pé em polegada equivale a... Estou até marcando, a pergunta é pequenininha, e a gente já tem que sintetizar a pergunta. O que nós queremos exatamente? Transformar um pé em polegada. Então, temos que saber quanto vale um pé e qual é a referência de polegada. Como nós temos uma tabela, vamos olhar para a tabela e ver se a tabela já nos responde. Nós temos aqui uma relação entre pé, jarda, polegada. Ele dá o valor da polegada, ele não dá o valor de um pé, mas ele dá o pé em relação à jarda e dá o valor da jarda. Então, nós vamos ver que a tabela já nos responde, não precisava ler o texto. Porém, nessa questão, eu vou ler o texto para aproveitar o gancho e ampliar o nosso leque de conhecimentos. Sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distância. Coloquei uma aulinha lá no blog de sistema métrico decimal, importante assistir. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, observa que aqui nós temos polegada, jarda e pé. São unidades diferentes do nosso sistema métrico decimal. Essas unidades são as que nós usamos no sistema métrico decimal. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Temos que saber essa tabelinha, você tem que levar isso com você, porque você faz as transformações de qualquer unidade de medida. Aqui nós temos a unidade de medida de comprimento, que é metro. Mas se nós estivéssemos trabalhando com superfície, área, aqui seria metro quadrado, e a ordem é a mesma, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, e assim sucessivamente. Se estivéssemos trabalhando com volume, aqui seria metro cúbico, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, e assim vai. Se estivéssemos trabalhando com massa, aqui seria grama, aqui seria quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Se estivéssemos trabalhando com capacidade, aqui seria litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, você observa que esta tabelinha, ela faz qualquer transformação das unidades de medida. Então, é muito importante você saber esta ordem. Claro que quando a gente fala em metro quadrado, a cada passo são 2 casas que a gente anda. E quando é metro cúbico, a cada passo são 3 casas. Importante assistir a aula de sistema métrico decimal. Então, essa é a nossa tabelinha do sistema métrico decimal. Bom, vamos agora à nossa tabela aqui. Qual é a informação que ele nos dá aqui? Que 3 pés é igual a 1 jarda. Nós queremos descobrir quanto vale um pé. 3 pés é igual a 1 jarda. Mas eu preciso saber quanto vale um pé. Para eu descobrir quanto vale um pé, eu preciso do valor da jarda. E ele nos dá na tabela. 1 jarda é 0,9144. Então, colocando essa informação, a gente substitui este valor por 0,9144. Lembrando que aqui está em metros. Só que temos que perceber o seguinte: a nossa polegada que nós queremos transformar está em centímetros. E nós temos que prestar atenção na unidade de medida, tem que trabalhar sempre com a mesma. Então, nós temos que transformar esse metro para centímetro, para nós encontrarmos o pé já em centímetro. Então, transformando de metro para centímetro, observa aqui na tabelinha, metro para centímetro são 2 casas, ou seja, multiplicamos por 100. E aqui vai virar 91,44, porque a vírgula daqui anda para cá, são 2 casas. E esses centímetros, nós vamos aproximar para 90. Mais uma dica, mais uma estratégia importante. A questão aqui, ela não fala nada de próximo de, perto de, aproximadamente, ela não fala isso. Porém, nós vamos aproximar porque na malandragem nós vamos observar que nas opções os valores são bem distantes um do outro.
Toda vez que você trabalhar com um número feio, tipo um número decimal, que não é um número fácil de fazer conta para muitas pessoas, você tem que prestar atenção nisso. Ou a questão vai te falar em aproximadamente, ou as opções vão te dar essa dica para facilitar o seu cálculo. Então, observa que aqui, vamos pensar em dinheiro, né? Eu sempre falo, pensa em dinheiro, que matemática facilita muito quando a gente pensa em dinheiro, principalmente com números decimais. Pensa em dinheiro aqui. Aqui nós temos 12 centavos, daqui pulou para 30 centavos, que pulou para R$1, para R$12, R$36. Então, os valores estão muito distantes um do outro. Significa que você pode aproximar os valores para fazer a conta. Então, aproximei aqui para 90. Este símbolozinho aqui significa aproximadamente. Só para destacar aqui. Então, agora nós podemos descobrir quanto vale um pé. Um pé será 90 dividido por 3, porque 3 pés é igual a 90. Então, um pé é 90 dividido por 3 e um pé vale, então, 30 centímetros. Agora, nós vamos transformar esse um pé em polegadas. É o mesmo pensamento quando a gente transforma 1 metro para centímetros. 1 metro cabe, dentro de 1 metro cabem 100 centímetros. Agora, aqui dentro de um pé cabem quantas polegadas? Acho que já dá para matar a questão até você fazer conta, né? Mas vamos demonstrar aqui. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Logo, podemos aproximar para 2 centímetros, para ficar em número inteiro. Logo, um pé será 30 centímetros dividido por 2. Ou seja, dentro desses 30 centímetros, cabem esses 2 centímetros quantas vezes? Esse é o raciocínio. Então, vai dar 15 polegadas. Uma coisa até um pouco óbvia pelos valores que nós temos, né? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 30? 15 vezes. Aí você vai olhar para as opções e ver que não tem 15. Claro, porque nós aproximamos. E quem é o mais próximo do 15? O 12. Até porque, observa o seguinte, aqui seria 2,54, ou seja, seria um número maior que 2. Se eu estou dividindo por um número maior, aqui tem que dar um resultado menor. Então, teria mesmo que ser menos que 15. Além disso, nós aproximamos de cima também. Portanto, terminamos aqui a correção até o número 5. Farei um próximo vídeo corrigindo da 6 até a 10. Obrigado pela atenção e um beijo no coração.